Graça e paz, meus irmãos. Como os irmãos bem sabem, o nosso pequeno grupo também funciona de forma remota. Louvamos a Deus que Ele nos concede a tecnologia para podermos levar a palavra do Senhor até os lares dos amados irmãos, que Deus possa falar aos nossos corações através desse estudo. Nós que hoje estudaremos o Salmo número 30, esse Salmo que é ações de graças pela libertação da morte, Salmo escrito por Davi. Que Deus esteja nos abençoando grandemente ao longo desse estudo. Como os irmãos também bem sabem, estaremos após o estudo no nosso grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas, para que os irmãos também possam fazer considerações, que possamos também ali colocar e compartilhar os nossos agradecimentos, nossos pedidos de orações, sabendo que Deus é que nos sustenta, que nos consola, nos conforta e nos traz esperança. Antes de irmos ao estudo, oremos ao Senhor para que Ele nos traga iluminação e entendimento da Sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz, de sermos, Senhor, instruídos pelo Senhor, e de podermos, ó Deus, ser edificados pela Tua palavra, sermos, ó Senhor, também animados, consolados por ela. Abençoe cada lar, cada família, que o Senhor esteja, ó Senhor, com cada um. É assim que nós a Ti oramos e Te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, para o entendimento desse Salmo 30, se faz necessário algumas considerações, sobretudo o seu pano de fundo, naquilo que está no âmago, no cerne desse Salmo. Sobretudo, no seu subtítulo, ele vai dizer Salmo de Davi, cântico de dedicação da casa. Se formos para a concepção hebraica, cântico de dedicação do templo. Aqui, na verdade, é uma adição, da cultura hebraica em utilizar esse salmo, sobretudo, para a festa de Hanukkah, a festa de restauração, restauração do templo, restauração da casa do Senhor. Mas aqui também é a restauração da casa de Davi, da sua residência, da sua morada, sobretudo após a perseguição de Absalão. Mas este salmo não só está atrelado a este fato e desta dedicação, da casa do Senhor, o cântico de dedicação da casa do Senhor, ou do templo, ou da residência de Davi, mas há um pano de fundo mais profundo para esse salmo, que está justamente lá no primeiro livro das Crônicas, escrito por Esdras, no seu capítulo 21, do verso 1 até o verso 6, falando justamente sobre o levantamento do censo de Davi. Porque nós também vamos observar que esse salmo ele também vai relatar o estado espiritual do salmista, de maneira então que aquele levantamento do censo, no capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas, do seu verso de 1 a 6, ele retrata ali o orgulho, a soberba, o pecado de Davi. Ora, não havia necessidade do levantamento de censo, até porque o levantamento do censo, como está também em Êxodo, para Moisés, ele tem um propósito específico, sobretudo o da dedicação ao Senhor. E aqui no caso, esse censo é solicitado por Davi a Joabe, para justamente o rei se envaidecer, para que ele possa estar perante os seus adversários e poder justamente se colocar como superior. Lembrando que antes desse capítulo 21 está relatada as vitórias de Davi, nas guerras,
o quanto ele tinha sido abençoado, vitorioso, né, nas batalhas, de maneira que então, quando nós chegamos no capítulo 21 do livro das Crônicas, no primeiro livro, ele justamente retrata, sobretudo, essa soberba, esta vaidade de Davi. Para se ter ideia, quando se levanta esse censo, dá em torno de 1,5 milhão de homens no exército. E tudo isso Davi faz por puro orgulho, pura soberba. Deus não havia solicitado a ele justamente o censo, né? E ele faz justamente o censo de forma que não agrada a Deus. Então, sobretudo, esse salmo, ele está atrelado a uma concepção muito importante, que é o recomeço, que é o renovo, que é a novidade de vida, porque ali está um coração soberbo, um coração arrogante, um coração vaidoso, e nós vamos ver ainda no primeiro livro das Crônicas, nesse mesmo capítulo 21, e aí a partir do verso 7, quando justamente Deus vai punir Davi acerca deste pecado. E sobretudo, ao ouvir a palavra de Davi, na verdade a palavra do sacerdote, e tendo 3 opções em relação àquilo que Deus estabeleceu como punição, Davi então ele escolhe estar nas mãos do Senhor, porque ele tem a opção da questão da fome, e aí ele seria justamente assolado por outras nações. Ele tinha uma opção em relação à guerra ou à espada, ou então às pragas, e ele resolve então escolher estar na mão do Senhor, porque ele também sabia que o Senhor era misericordioso para perdoar. Então esse é o contexto desse salmo, e sobretudo esse salmo ele vai falar, como eu falei, sobre renovo, sobre novidade, né, de vida, sobre a restauração, né? E esse salmo ele está sobretudo dividido em 4 partes. Do verso de 1 ao verso 3, ele vai tratar sobre este renovo, esta restauração da vida de Davi. Dos versos 4 a 5, ele vai tratar justamente sobre um novo dia, um novo amanhecer sobre Davi. Dos versos de 6 a 10, ele vai tratar sobre um novo coração, uma nova mente. E nos versos de 11 até o verso 12, ele vai tratar sobre um novo cântico dado a Davi. De maneira que então vamos ao texto propriamente dito, e vamos lendo o texto e ponderando com os irmãos aquilo que seja de importância para nós comentarmos. Assim diz a palavra de Deus no seu verso 1: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não me permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ele fala deste livramento que o Senhor deu a ele, e não só é um livramento que ele está presente em relação ao próprio Absalão, mas este livramento é sobretudo o livramento de si mesmo. Como nós vimos, um pano de fundo, Davi foi liberto pelo Senhor do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua soberba, e ele também fala desses inimigos, porque também Davi, por ter sido punido por Deus, e há uma coisa terrível para um líder,
é justamente ele ser zombado pelas outras pessoas, ele ser desonrado pelas outras pessoas, e de maneira que então o Senhor ele também concedeu honra a Davi, honra ao seu servo, porque ele não permitiu justamente que estes inimigos se regozijassem em Davi, contra Davi. E aí justamente ele fala desse sentimento. Ora, o Senhor ele me deu um renovo de vida, porque ele não permitiu que o meu pecado ele permanecesse no meu coração. E aí está essa nova vida. Ele não permitiu que este pecado fosse justamente de zombaria dos meus adversários, pois o Senhor me puniu, mas o Senhor também me honrou. Então, o primeiro aspecto desta novidade de vida, desta nova vida de Davi, é justamente o coração dele sendo tratado, mas sobretudo a situação dele perante as pessoas, ou seja, ele como rei, como líder, ele sendo honrado por Deus. No verso 2 ele vai dizer: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Ou seja, esta novidade de vida também trouxe cura a Davi, cura ao seu ser, e aqui na verdade cura a sua alma, né? O sentido desta alma ser sarada, ser curada por Deus. O tamanho do pecado de Davi, a angústia presente com que ele passa e vê a sua casa sendo pacificada em relação a Absalão, ele também lembrando em relação justamente a o que o Senhor fez e o puniu em relação ao censo levantado no primeiro livro de Crônicas. Então ele fala dessa cura, de Deus o sarar, né? Sarar a sua alma, sarar a sua relação com Deus, e isso é fundamental. No verso 3 ele diz: Senhor, da cova fizeste sair a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Então, aqui ele fala desse livramento que o Senhor o deu, em relação justamente à preservação da sua vida. Ele não permitiu, primeiramente, no seu sentido mais presente, que houvesse justamente a morte através do seu filho Absalão, mas o Senhor também não permitiu que o pecado de Davi o levasse à morte. O Senhor o livrou, né? Então a gente vê justamente a honra que é dada a Davi sobre os seus adversários, a cura que o Senhor o concede, e acima de tudo uma concepção de preservação da vida, ou seja, a vida dele é preservada. Então a gente vê que essa exaltação a Deus é sobretudo o salmista se lembrando das misericórdias do Senhor, de Deus justamente se lembrando das suas promessas. E vale lembrar que sobretudo este salmo ele está atrelado ao pacto de Deus, né? O pacto de Deus feito para com o homem. Sabemos que há um pacto feito por obras com Adão, mas o pacto ele permanece sendo com o homem, porém agora sustentado em Cristo, né? O pacto sustentado em Cristo. E aqui mostra claramente esse aspecto redentivo do Senhor, né? Apesar de Davi, apesar dos seus pecados, apesar das suas transgressões, Deus
o honra, Deus o cura, Deus preserva a sua vida. E aí nós vemos este renovo, esta novidade de vida sobre Davi. O outro aspecto que esse salmo vai tratar neste renovo é Deus dá um novo dia, um novo amanhecer. Acompanhe comigo os versos 4 e o verso 5. Assim diz a palavra do Senhor: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu furor dura a vida inteira, ou não dura a vida inteira. E aí ele vai dizer: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ora, por que que ele justamente ele trata o choro em relação à noite e à alegria em relação ao dia? É justamente essa concepção de trevas, de escuridão, mas a ideia de iluminação, a concepção da luz ou de iluminar, né? É tanto que o próprio Cristo vai ser tratado como a luz do mundo, aquele que traz a luz. Então, e aqui nós vemos que ele chama o povo para louvar a Deus. Mais uma vez, Davi como representante, não sendo perfeito, sendo pecador, sendo transgressor, tendo vaidade em seu coração, tendo soberba em seu coração, mas apesar do próprio Davi, Deus o honra, o cura, o restaura, e de maneira que ele então lhe chama o povo. Ora, para este novo dia, para este novo amanhecer. E aí nós temos sempre o privilégio, a oportunidade de, a cada dia que temos de vida, de podermos recomeçar, de podermos nos arrepender dos nossos pecados e vivermos para a glória de Deus. Então, aqui Davi trata justamente essa ideia deste renovo, deste novo dia, a escuridão dos seus pecados, e aí o choro à noite, logicamente, porque essa escuridão, com a consciência da revelação de Deus, ele causa o choro, que é o arrependimento, mas a alegria vem pela manhã. E o que é esta alegria? É simplesmente a mudança das coisas? É porque os meus problemas estavam na noite e pela manhã eles sumiram? Não. É porque apesar desses problemas ainda existirem, eu tenho contentamento, porque apesar de mim mesmo, apesar dos meus pecados, Deus me perdoa, me dá mais uma vez a chance, a oportunidade de viver para a sua glória, mais um dia para o louvor da sua glória. Então ele trabalha esse conceito aqui, né? E é muito importante nós pensarmos sobre isso, né? E aí no verso número 6, ele vai começar uma outra sessão que é importante para nós. Percebam, neste renovo, neste recomeço, eu tenho uma nova vida perante os meus adversários, eu tenho uma nova vida, porque também eu fui curado, eu tenho uma nova vida, porque minha vida foi preservada. Nos versos 4 e 5 eu tenho um novo amanhecer, ou um novo dia, e nos versos 6 a 10 eu tenho um novo coração. Acompanhe comigo mais uma vez
os versos 6 a 10. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Esse é o grande perigo para todos nós. É quando estamos na bonança, é quando estamos aparentemente bem e pensamos muitas vezes que somos invencíveis. Aqui então Davi ele está retratando justamente isso. Ou seja, ele tinha sido vitorioso nas guerras, ele tinha conquistado vários territórios, ele tinha um exército poderosíssimo em suas mãos, e isso o fez justamente ser soberbo. Então, aqui já há um momento de confissão de Davi, e isso é muito importante. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ora, onde o salmista estava pondo a sua fé, a sua confiança no seu exército, na sua força, na sua riqueza, nas suas conquistas. Isso também é um perigo para nós, né? No verso 7 ele vai dizer: Tu, Senhor, por teu favor, fizesse permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Aqui, logicamente, ele fala desta montanha, né? Logicamente, ele está fazendo uma alusão ao Monte Sião, né? E nesse sentido é justamente estar diante daquilo que é inabalável, né? Diante daquilo que é forte. Deus se revelando a ele, revelando justamente a sua santidade, o seu poder, e de modo que então ele fica perturbado, ele fica logo conturbado, né? Ele vai dizer: por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. E aí ele vai dizer: que proveito obterás no meu sangue? E quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Aqui justamente ele clama ao Senhor. Agora perceba que isso também é uma dinâmica do Salmo número 38, que é um dos salmos, digamos assim, mais tristes, uma das passagens mais terríveis da Bíblia, porque ela vai tratar justamente deste lamento, e ali não há uma palavra feliz no seu final, mas a passagem aqui é justamente por que o salmista ele deseja o perdão de Deus. Porque ele quer então este novo coração, um coração contrito, um coração quebrantado. Porque ele então deseja ter de Deus o seu perdão. Ora, porque justamente qual o seu propósito? Louvar a Deus. Ele vai dizer: que proveito o Senhor terá com a minha morte? Eu não poderei louvar ao Senhor, eu não poderei engrandecer o teu nome. Então perceba que a argumentação do salmista é uma argumentação de quem conhece com quem está se falando. Ele sabe então que os mortos não poderão louvar a Deus. Ele sabe que aqueles que descem a cova não podem glorificar ao Senhor.
E de maneira que o seu desejo é: porque eu quero continuar vivo para proclamar as tuas verdades, para proclamar o Senhor. Então, o novo coração dado a Davi não é um coração mais sentimental ou mais sensível. A ideia não é essa, não é simplesmente uma questão ética de Davi. Mas este novo coração é um coração, sobretudo, humilhado na presença do Senhor, desejoso de obedecer ao Senhor, que tem o anseio de adorar ao Senhor como se deve. Este é o coração, este é o novo coração de Davi. E ele vai justamente dizendo que o Senhor é o seu auxílio. Ora, sem o Senhor, ele não poderia jamais, justamente, se voltar para o Senhor. Mas não só o renovo, ele está atrelado à nova vida. Não só o renovo está atrelado também ao novo coração, não só um novo dia, mas também Deus traz a Davi um cântico novo. E é justamente isso que ele vai traçar no verso 11 e no verso 12. E ele vai dizer o seguinte sentido no texto: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Então ele fala desta nova veste, o seu estado de humilhação. Então, primeiro é o que Deus fez com ele. Este novo cântico, justamente, primeiramente, está atrelado a dizer: ora, qual era o meu estado? Eu reconheço qual era o meu estado e o que o Senhor fez comigo. Ele me tirou um estado de vexame, de humilhação, e justamente me trouxe para um outro estado. E ele vai dizer justamente isso: me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Percebam, meus irmãos, aqui então está o grande aspecto do Salmo, porque sobretudo a restauração do templo do Senhor está atrelado à adoração. Ora, para que então justamente Davi ele é resgatado, é dado a ele uma nova vida, é dado a ele um novo dia, é dado a ele um novo coração, é dado a ele um novo cântico, para que ele adore ao Senhor em espírito e em verdade. Quando nós chegamos nos nossos dias e naquilo que estamos passando e estamos ausentes do local onde nos reunimos como Santa Convocação, qual é o nosso sentimento desta restauração do templo? Ou quando voltarmos desta festa, como é o Hanukkah, né? É a ideia justamente, ora, porque eu vou poder adorar a Deus como é devido. Então, a alegria do salmista: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ou seja, um coração grato, um coração para que o meu espírito ele cante ao Senhor, ele louve ao Senhor,
ele demonstre o meu conhecer e reconhecer das maravilhas que o Senhor fez, faz e fará na minha vida. Portanto, meus irmãos, sempre há algumas lições que nós podemos extrair da palavra do Senhor para os nossos dias. Primeiramente, muitas vezes, o fato de estarmos bem, e essa quarentena tem sido um momento para refletirmos sobre muitas coisas. Muitas vezes estamos bem financeiramente, estamos bem emocionalmente, estamos bem psicologicamente e achamos que somos imbatíveis. E muitas vezes uma situação como essa vem nos mostrar o quanto somos frágeis, o quanto somos pequenos. E muitas vezes as nossas atividades econômicas, o nosso status social ou qualquer outra coisa nos faz justamente esquecer do quanto somos finitos, frágeis, fracos e carecemos do Senhor. E isso foi o que aconteceu com Davi. Davi se ensoberbeceu com as vitórias que o próprio Deus o concedeu. E o orgulho tomou conta do seu coração. Mas também, ao pecarmos contra o Senhor, a transgredirmos a sua lei, não podemos achar que não há da parte do Senhor perdão. Ora, porque o próprio Davi ele vai buscar justamente estar debaixo do Senhor. Mesmo que Deus o puna, mesmo que Deus mande as pragas, ele prefere cair nas mãos do Senhor, porque ele sabe que o Senhor é misericordioso. Então também os nossos pecados, eles devem ser confessados a Deus, com o objetivo não de nos punirmos, mas com o objetivo, sobretudo, de alcançar misericórdia da parte do Senhor. Um terceiro aspecto é justamente isso, é a nossa alegria de estarmos na presença do Senhor, é a nossa satisfação de podermos louvar ao Senhor, de podermos então entoar um novo cântico ao Senhor. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esta novidade de vida, uma vida nova, um novo começo, um novo coração e também um novo cântico. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Eu estarei com os irmãos no nosso pequeno grupo, no WhatsApp, para tirar as dúvidas, compartilharmos também oração, pedidos e agradecimentos. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta. O Senhor, ó Pai, nos dá o conhecimento e discernimento que não somos nada, Senhor, que somos pó, que somos cinza, mas pela Tua graça e a Tua bondade, o Senhor nos chama, o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá uma nova vida, um novo dia, um novo coração, um novo cântico, para que possamos viver para o louvor da Tua glória. É assim que nós te oramos, já te agradecemos, em nome de Cristo, amém. Que Deus a todos abençoe.